Bom pessoal, meu nome é Rômulo Garcia, sou professor de matemática e vim aqui falar um pouquinho sobre o Enem para vocês, esse Enem que tivemos agora, o Enem 2015, né? Comentar um pouco da prova de matemática e resolver uma questãozinha com vocês, tá bom? Então olha só, esse Enem de 2015 de matemática, né, foi uma prova bem parecida com os outros anos. A diferença é a seguinte, né? O número de questões fáceis, médias e difíceis dessa prova está um pouco diferente. Os assuntos foram todos previstos. Não tivemos nenhuma surpresa, nenhuma questão que nunca apareceu no Enem agora resolveu aparecer. Não tivemos isso. O que aconteceu foram questões que não aparecem com muita frequência, todo ano, uma grande quantidade, como por exemplo, logaritmo, apareceu uma questãozinha. Função trigonométrica, apareceu uma questão. MDC e MMC, apareceu uma questão de MDC, coisa que não vinha aparecer nos últimos anos, né? Isso tivemos, mas não é surpresa para ninguém, né? Eram questões que poderiam realmente aparecer. Algumas questões de extrema rotina, uma grande rotina, né? E aqui apareciam várias vezes, por exemplo, escala, né? Sempre a gente tinha duas questões de escala por ano, nesse ano tivemos, né, apenas uma questãozinha lá de escala. Razão, proporção, regra de 3 que aparecia com muita frequência, nesse ano não aconteceu isso, né? Mas no resto, porcentagem, estatística, análise combinatória, probabilidade apareceu muito nesse ano, como sempre aparece, geometria plana espacial, sempre é o corpo básico do Enem, né? A questão é que as questões fáceis não estão tão fáceis como antigamente, né? Aquelas questões que o Enem considera fácil, elas já estão dando mais um pouquinho de trabalho pra gente, e as questões que eles consideram difíceis, né? As questões difíceis realmente estão ficando cada vez mais difíceis, né? Então vamos fazer agora uma questãozinha que apareceu. Uma questão de probabilidade, apareceram 3 questões de probabilidade. Eu resolvi pegar uma delas, né, talvez a mais complexa, uma questão interessante para a gente resolver aqui. Tranquilo? Então vamos lá. A questão falava o seguinte, né, uma questão de probabilidade, falava que tinha uma entrevista, né, pessoas vão fazer uma entrevista em inglês, né, eles tinham que responder, entender a pergunta e responder essa pergunta em inglês. E falava que a probabilidade de uma pessoa que vai ser entrevistada, né? A probabilidade dessa pessoa compreender e falar inglês é de 30%, né? Ou seja, a chance de eu escolher uma pessoa e essa pessoa compreender e falar inglês é 30%, né? Então eu posso entender que a probabilidade dessa pessoa não fazer isso é 70%, né? Para a soma dá 100%, é o que eu não desejo. Se eu desejo isso, o que eu não desejo é o que falta para 100%. Por isso que a probabilidade dessa pessoa não, né, conseguir falar e compreender, né? Isso aí vai ser de 70%, né? Não conseguir falar ou não compreender vai ser de 70%. E a questão falava exatamente o seguinte agora. Ele ia pegar 3 alunos e escolher esses 3 alunos ao acaso. Qual a probabilidade de algum compreender e falar inglês? Quando ele fala algum, né? Qual a probabilidade de alguém falar inglês? Quando ele fala algum, ele está se referindo a ao menos 1. Isso é muito importante. Então ele quer saber, escolhendo 3 pessoas, qual a probabilidade de pelo menos uma consiga falar inglês. O problema é que quando a gente fala algum, pelo menos um, né? Como são 3 pessoas, pode ser uma só falando inglês, podem ser 2, pode ser 3. Nesse caso, quando você tem um problema de probabilidade e você quer que alguma coisa aconteça pelo menos uma vez, é mais interessante você fazer aquilo que você não quer que aconteça. O que eu não desejo? Então eu vou fazer o que eu não desejo. O que eu não desejo? Eu não desejo o quê? Que essas pessoas, quando eu chamar essas 3 pessoas, eu quero que alguma fale inglês, né? Compreenda e fale. Eu não desejo que nenhuma fale, né? O que não pode acontecer é que eu chego uma pessoa lá, uma pessoa qualquer, e essa pessoa, vou chamar aqui de falar inglês, vou colocar assim, ó, isso é não falar inglês, tá? Eu quero lá, essa pessoa não fala e não compreende. A segunda pessoa que eu chamar, se ela não falar e não compreender, e a terceira pessoa que eu chamar, se ela não falar e não compreender, isso aqui é um fato não desejado. Então vou calcular a probabilidade de não acontecer. Porque muitas vezes é mais fácil você calcular a probabilidade daquilo não acontecer do que calcular a probabilidade daquilo acontecer. Então eu vou calcular a probabilidade de eu chamar uma pessoa e ela não falar e compreender. Chamar outra pessoa, ela também não falar e compreender. E chamar outra pessoa, ela não falar e compreender, né? Então qual a probabilidade de uma pessoa não falar e não compreender? Vai ser 7 sobre 10, né? O nosso 70%. Então tá, vou chamar outra pessoa. Qual a probabilidade dela não falar, né?
de não acontecer isso aqui, qual que é? 7%. Vou chamar uma outra pessoa, qual a probabilidade disso não acontecer? Também 7%. 70%, perdão. Né? 70%, 70%, 70%. Né? Isso aqui nos dá quanto? Né? Isso aqui vai me dar sobre 1000 né? Isso aqui vai me dar 49 vezes 7, 350, 343. Né? Isso aqui me dá 343. Em porcentagem tem que estar por 100. Isso aqui me dá 34,3%. Só que 34,3% é aquilo que eu não desejo. O que eu desejo então? O que eu desejo é o que falta para dar o 100%. Então o que eu desejo é os nossos 100% menos esse 34,3%. Né? Isso aqui vai nos dar quanto? Isso aqui vai me dar 67, né? 65,7%. Então essa é a probabilidade do que eu quero que aconteça. Né? A probabilidade que algum venha falar inglês. Então sempre quando você tiver alguma coisa, um problema de probabilidade, onde você quer que alguma coisa aconteça pelo menos uma vez, você faz isso não acontecer e depois você faz 100% menos o que você não quer que aconteça. Por quê? Tudo é 100%. Se o que eu não desejo é isso, o que eu desejo passa a ser 100% menos isso, ou seja, 65,7%. Tá ok? Beleza então, pessoal? Então essa é uma questão legal que apareceu pra gente, 3 questões de probabilidade, como sempre aparece todo ano. Então essa aí foi a nossa prova do Enem. Espero aí que vocês tenham muito sucesso nesse resultado. Vamos aguardar o SISU então, beleza? Um abraço a todos, é isso aí.